Alô, alô. Boa tarde. Meu nome é Cássia. Beatriz, Loren. A gente é do grupo Realidades, que é coordenado pela professora Silvia Laurentes e o professor Marcos Bastos. Está um pouquinho alto aqui. A gente vai apresentar um trabalho que chama Dynamic Crossings, e ele é um trabalho de criação do grupo Realidades, e nesse trabalho específico, a gente contou com a participação dessas pessoas, Marcos Bastos, Silvia Laurentes, eu, a Loren, a Anelisa Carramachi, Marcelo Carvalho, Lali Krotosinski, e Mônica Moura, Dario Vargas e Sérgio Venâncio. Esse trabalho, Dynamic Crossings, ele foi feito especificamente para o AISIA, de 2017, e o AISIA ele é um encontro de arte e tecnologia que acontece em diferentes partes do mundo, E em 2017 foi a primeira vez que ele aconteceu na América Latina, especificamente em Manizales, que é uma cidade da Colômbia. E a proposta do AISIA desse ano era sugerir um tema que tinha relação com sustentabilidade e com a preservação de biodiversidade. E também ele trazia à tona como a arte e a tecnologia ela pode contribuir, de alguma maneira, para a coexistência pacífica entre diferentes culturas. Ainda falando um pouquinho do AISIA, a proposta do AISIA nesse ano era que os projetos criassem uma proposta que conectasse com algum lugar público da cidade de Manizales. E daí, no caso do Dynamic Crossings, a gente escolheu a Torre Hervel. Bom, eu vou falar um pouquinho só desse lugar que foi escolhido e contextualizar um pouquinho. Então, Manizales é uma cidade que fica na parte ocidental da Colômbia. É uma cidade que está dentro dos Andes. É uma área de preservação ambiental muito importante, dos Andes tropicais. E no caso da Torre Hervel, a Torre Hervel ela foi construída em 1922. E ela foi construída com a finalidade de uso de transporte de cargas. E ela é feita de madeira e ela tem 54 metros de altura. E ela precisava ser alta para poder dialogar com as montanhas, porque ela fica cercada com as cordilheiras dos Andes. Então, assim, o trabalho ele leva em consideração esse lugar. E hoje a Torre Hervel, desde 1996, que ela é considerada um monumento histórico da cidade. Tá? Vou falar um pouquinho sobre as ideias iniciais do processo criativo. Como a Cássia comentou, essa obra é uma obra site-específica, ela foi criada para a cidade de Manizales e para fazer essa relação com a cidade e com a torre. Nosso primeiro contato foi com imagens do Google Maps e com as próprias imagens que o AISIA disponibilizou no site. Começamos a perceber que a Torre Hervel tem uma relação muito interessante com a hora local do espaço da cidade de Manizales. As sombras que a torre fazia, a gente se interessou muito por esse grafismo que essa sombra fazia no chão em relação com a diferente posição do sol ao redor da torre. Então, pensamos em fazer projeções embaixo da torre para fazer esse diálogo entre os grafismos que a gente iria escolher, que dialogassem com essa sombra. A ideia também era utilizar os movimentos das pessoas que estavam passando embaixo da torre para ter essa conversa entre os grafismos que eram gerados em tempo real e a interação com a própria sombra, como se fosse uma continuidade e um diálogo.
Contudo, tivemos um grande problema, porque a proposta inicial era fazer a projeção debaixo da torre, e essa projeção não foi possível por questões técnicas. O tempo não estava muito adequado, os equipamentos que foram sugeridos, né, não estavam, não conseguiam ser instalados dentro daquele local que a gente sugeriu. Eles deram um espaço para a gente, um espaço de exibição, um espaço de galeria, e ficamos com muito medo de perder esse diálogo com a cidade. Então, tivemos o primeiro problema, que seria como adaptar essa instalação, que foi pensada para ser uma instalação local, de relação direta com a sombra, com o tempo, com as pessoas que estavam passando na cidade, e como colocar dentro, então, do espaço positivo, sem perder essa relação com a cidade. Nós resolvemos isso de 3 formas. A primeira forma foi o QR Code. Utilizamos vários QR Codes para fazer essa relação entre o caminho da Torre Eiffel, você está vendo ali em cima no Google Maps, na verdade é muito perto da torre, eram 10 minutos andando, e no caminho entre a torre e o espaço expositivo, que era a Universidade de Caldas, colocamos vários QR Codes que podiam ser acessados e as pessoas podiam modificar essa instalação interativa a partir desse acesso. O tempo, que era importante para a gente, essa posição do sol, nós simulamos um tempo a partir de um timer e fizemos essa relação de sombra, e, na verdade, de fundo e sombra. Né? Então, às vezes, se o fundo estava claro, as sombras eram escuras. Se tivesse ao meio-dia, se tivesse à noite, o fundo seria mais escuro, fazendo relação com a noite. E o Motion Capture, a gente deu continuidade a essa ideia do Motion Capture para pegar a própria interação do público ali no espaço expositivo em si. Sobre a solução técnica dessas adaptações que a Lauren falou, eu vou... Para começar, né, o trabalho ele foi montado com uma disposição diferente do que é usual. Ele foi montado mais próximo do chão, para não perder muito a noção de sombra, que era a ideia inicial do projeto. Depois vai aparecer umas imagens. Isso é... Pode voltar no QR Code. Então, desde que tivesse um celular, qualquer um podia acessar os QR Codes, que estavam distribuídos pelas ruas, formando esse caminho entre a torre e o espaço expositivo. O link que o QR Code exibia levava para uma página do Grupo Realidades, que tinha uma breve explicação sobre a obra e um convite para revisitar a exposição. Então, havia 4 desses códigos pela cidade, que o Marcos foi colando em postes, pelas paredes, e cada um alterava o desenho da torre de acordo com a proximidade dele em relação à Universidade de Caldas, que era o lugar onde estava sendo exibida a projeção. Os códigos mais próximos da universidade, eles provocavam distorções na parte que na montagem elas pareciam mais próximas, né, por questão de perspectiva. E quanto mais distante, então, o QR Code acessado alterava as formas que pareciam mais distantes também nos desenhos, mais para cima da torre. Também tinha a questão que, como a Lauren falou, os desenhos que eram projetados, eles tinham uma certa angulação. Conforme o dia passando, eles iam angulando para seguir esse movimento do sol, como se fosse a sombra, também no espaço expositivo. Aí o timer, que foi essa outra solução que foi dada para o trabalho, ao meio-dia de Manizales, esses desenhos eram projetados sobre um fundo branco. Então, eram os grafismos pretos projetados no branco. E, ao decorrer do dia, os 2 elementos, o fundo e os grafismos, eles iam adquirindo tons de cinza. Até que, de noite, de novo, eles se opunham, as cores se opunham, e eram grafismos brancos projetados em cima do fundo preto. Com o deslocamento do trabalho da cidade, onde o sol é o indicador da passagem do tempo, para a sala expositiva, que era iluminada artificialmente, o timer serviu como marcador dessa passagem. Houve também essa instalação de câmeras dentro da sala de exibição, que capturava as presenças
das pessoas que estavam observando o trabalho. E o programa que o Serginho montou, que foi o fruto dessa solução técnica, ele multiplicava o desenho das bases das torres, baseado nessa captura de presenças na sala, que foi a solução que foi dada para isso, foi um blob detection, que é um algoritmo, é uma solução técnica para economizar processamento, porque ele não precisa reconhecer exatamente que existe uma pessoa ali, ele detecta uma forma baseada na luz, né? Então, eu vou fazer só uma consideração final reforçando um pouco essa ideia de que é uma obra site-specific, porque muitos podem perguntar, mas a gente poderia, por exemplo, aplicar esse conceito num projeto, por exemplo, na Torre do Banespa, dando um exemplo. Então, eu vou ler um trechinho, só para justificar essa questão do site-specific. A instalação artística Dynamic Crossings é site-specific porque todo o seu processo de concepção e desenvolvimento levou em consideração as especificidades da Torre Hervel, incluindo incidência de luz, sombra e a sua própria estrutura gráfica. Qualquer tentativa de aproveitar o conceito da obra para realização em outro lugar implicaria na necessidade de modificação quase total da programação e montagem. A obra integra duas realidades diferentes, uma física, matérica, e a outra virtual, potencial, sendo considerada, portanto, uma intervenção em realidade mista. Inspirada pelo tema do AISIA, que enfatizava a conexão da arte, tecnologia e sociedade, a obra Dynamic Crossings aborda, por meio da interação, o potencial transformador do público no espaço urbano. É isso. Vocês querem fazer como considerações finais, dando continuidade à fala da Cássia, a gente tem, então, esses 3 principais tópicos que foram trabalhados com essa instalação interativa, que ela foi feita diretamente a partir da proposta do próprio AISIA, que é essa relação entre a obra e o espaço, e fazer esse diálogo, colocando a obra para fora do espaço expositivo, ela não estando enquadrada, fazendo essa relação entre a cidade e a exposição. E a gente teve essas dificuldades e adaptações que acontecem em todas as obras artísticas, e que foi muito rico, porque a gente foi trazendo as resoluções de diversas pessoas que estavam dentro do grupo, a experiência que elas tinham. E tem essa discussão também entre esses conceitos teóricos de site-specific, o que é virtual, o acesso remoto e o acesso real, essa questão do espaço e da modificação na obra a partir do acesso pelo QR Code ou pelo acesso no próprio espaço expositivo, e também destacando que o próprio AISIA propõe essa relação entre obras artísticas e essa discussão teórica, porque o AISIA ele tem 2 partes principais, né? Tem a parte da exposição das obras que são instaladas, e você tem esse espaço de discussão, como temos aqui, de mesas para discutir o papel da arte em relação ao ambiente urbano e à sociedade. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado pela apresentação. Vamos às perguntas. Perguntador oficial. A torre tinha iluminação à noite? A torre física? Eu não sei se na época que ela foi montada ela tinha. Eu sei que hoje em dia tem algumas propostas de intervenção urbana que fazem como se fosse no prédio da Fiesp aqui na Paulista. Eles têm algumas luzes que vêm de baixo para cima, mas eu não sei se na época que a gente montou estava. É uma pergunta de curiosidade. Se ela tivesse essas luzes, como isso ia interferir nos grafismos? Não tinha luz nessa época. É porque eu vi que depois eles montaram. Eu vi fotos da cidade. Vocês querem?
Então, achei interessante vocês argumentando a ideia do site-specific. Mas pensando no não específico, toda essa experiência poderia levar vocês a construir uma série de trabalhos nessa direção? Vocês percebem a possibilidade de perceber algum grau de similaridade com outras experiências parecidas? Sim, eu acho que certamente que seria uma série, não uma adaptação mesmo. Porque, na verdade, esse trabalho, ele, pensando de uma forma mais semiótica, ele seria bem icônico, porque ele trabalha muito com essa questão da forma, dos desenhos, das sombras. Então, isso acho que é um tema muito interessante dessa relação, né, das formas, das sombras do espaço urbano, que é diferente dos outros estados. Estou fazendo a pergunta pensando um pouco no que se falou aqui do pattern. Uhum. Tem um pattern narrativo que é interessante, porque é um processo criativo de um pattern, não só específico, mas de um pattern que pode ser apropriado em outros contextos de forma tão exitosa, entendeu? Acho que tem aí uma coisa para não se considerar isso já acabou. Sim. É o começo de um processo. Sim, tanto que o nome da obra é Dynamic Crossings, né? Seriam os cruzamentos dinâmicos. Talvez se a gente fizesse uma relação com esses cruzamentos com outras relações arquitetônicas, né? Porque a gente tem uma ideia muito com arquitetura também. Com certeza, daria para a gente pensar, talvez, nos próximos anos, dar continuidade como uma série. Obrigado.